Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Meditemos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje, a gente vê que Jesus expulsa o demônio, de dois homens, que estavam possuídos. Mas se nós olharmos, contando pelo Evangelho de hoje, a gente olhar onde esses homens viviam, onde esses homens praticamente moravam, eles saíram de um túmulo. Se a gente olhar o túmulo, era um cemitério. Eles viviam num cemitério. Então, esses demônios, esses homens, possuídos pelo demônio, eles viviam no cemitério. E se quando nós olharmos para nós, pelo nosso tempo de hoje, o que é o cemitério? São pessoas, mortas. Somente os mortos estão no cemitério. Jamais os vivos, querem ficar no cemitério. Passam, visitam seus entes queridos, mas logo vêm embora para suas casas para tomar a sua vida. E esses homens diferentes, eles viviam no cemitério, eles moravam dentro desse cemitério. E contamos com hoje, se a gente olharmos, trazemos o Evangelho para o nosso tempo de hoje, como nós estamos vivendo. Se olharmos pelo tempo que a gente está vivendo, pela situação que a gente vive, a gente encontra muitas pessoas mortas, muitas pessoas sem força para caminhar, sem força para seguir o seu caminho. A gente fala que não morte física, a gente não vê pessoas de morte física, mas morte espiritual. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas com depressão profunda, que não querem sair dos seus quartos, ficam no quarto escuro, não levantam. Pessoas que a gente conhece, que tem parentes que estão vivendo essa doença, que não querem mais nem viver, devido a tudo aquilo que está acontecendo conosco nos tempos de hoje. Quantas e quantos jovens perdidos no mundo das drogas, são mortes que o levam ao mundo das drogas. São pessoas que não têm força para sair do caminho das drogas, vivem no caminho das drogas, famílias destruídas por causa das drogas. Isso são mortes, não físicas, isso que leva à morte espiritual. Vivemos nos dias de hoje, quantas pessoas, devido à doença que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, essa pandemia que nós estamos vivendo, quantas famílias foram destruídas, quantos filhos, e quantos pais, que vivem esta morte ainda de entes queridos, que não têm força para se levantar,
né? São pessoas que não estão mortas fisicamente, mas são pessoas que estão mortas espiritualmente, né? E como nós possamos nos ajudar? Como nós possamos mostrar Jesus para essas pessoas? Buscamos então um pouco, né, lá atrás, né, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, né, versículo 21 a 43, a gente vai encontrar força em duas pessoas. A hemorraíça, né, aquela mulher que sofria um fluxo de sangue há 12 anos, né, e Jairo, que perdeu um ente querido, que perdeu a sua filha de 12 anos. Veja, meu irmão e minha irmã, né, quanta força esses dois personagens, né, do Evangelho nos dá. Que nós possamos levar essas pessoas. Essa mulher, né, que já sofria de uma doença há 12 anos, que perdera tudo, né, encontrou forças em Jesus. Teve a coragem de buscar força em Jesus. Ao ver Jesus passar, encontrou força para buscá-lo. E assim o tocar, assim a ser curado. Também Jairo encontrou fé. A fé de Jairo, né, levou Jesus à sua casa. Quando os muitos já diziam que a sua filha já estava morta, mesmo assim Jairo, né, a fé de Jairo, né, tomou-se consciência então que levar Jesus à sua casa. Sabia que Jesus podia fazer algo diferente. Querido irmão, querida irmã, que nesta quarta-feira, que neste dia de hoje, nós também possamos encontrar coragem e fé para levar Jesus a essas pessoas que tanto sofrem, a essas pessoas, né, que se encontram, digamos assim, mortas espiritualmente, que não têm força para se levantar, que não têm força para reagir, principalmente pessoas no meio nosso, nas nossas comunidades, em meio às nossas famílias, que nós possamos levar esse Jesus a tantas pessoas que ainda sofrem. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos no dia de hoje, né, abrir o nosso coração e levar esse Jesus a tantas pessoas, principalmente, né, no meio das nossas comunidades, né, no nosso trabalho, na nossa escola, falar de Jesus, mostrar Jesus. E como fazemos isso? Com nossos atos, com as nossas ações. Celebremos hoje, né, os primeiros mártires que derramaram seu sangue pelo Evangelho de Cristo. São os primeiros cristãos. Que nós também, né, não precisamos morrer para levar o Evangelho, mas que nós possamos levar o Evangelho com as nossas ações, com as nossas atitudes, levar o Evangelho a tanto aqueles que ainda não encontraram. Querido irmão, querida irmã, uma ótima quarta-feira. Que Deus ilumine, que Deus guarde, que os santos anjos nos protejam e que nós possamos, como Jairo e como aquela mulher, né, do Evangelho, ter a coragem e a fé para levar Jesus a tanto quantos ainda não encontraram. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos dar força e derramar o seu Santo Espírito para nos caminharmos junto dele e levar Jesus, levá-lo àquelas pessoas que ainda não encontraram. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.